Olá, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Talvez você diga assim, pastor, por que o senhor fala Rio de Janeiro, Brasil, mundo? Porque hoje, através da rede social, a pessoa ela pode copiar ali o link e enviar para qualquer pessoa, mundo afora. Fazer com que a boa mensagem, a boa palavra de Deus possa chegar ao sofrido, né? Aquela pessoa que precisa de uma vitória, né? Precisa de um milagre. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares e com grande alegria estaremos juntos aí, onde daqui a pouquinho vamos realizar uma prece em seu favor. Prepare um copo com água, um documento, algo que você tem para resolver no dia de hoje ou no decorrer desta semana, para que possamos apresentar ao bom Deus, para que o bom Deus venha lhe dar um bom resultado. De repente você tem um exame, uma consulta, algo para fazer, de repente até mesmo uma cirurgia. Deus vai colocar a mão aí, vai te apoiar, você não está sozinho nisso não. Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho vamos fazer a prece em seu favor. E Deus vai determinar na sua vida um lindo milagre. Eu tenho certeza que Deus pode transformar vidas, porque é o que mais temos apresentado aqui, né? Não somente eu, esse apresentador que vos fala, mas também os demais apresentadores, são vários. Eu não vou citar nomes porque eu posso, de repente, cometer a maldade de esquecer alguém e Deus me perdoe tal coisa. E você pode compartilhar essa programação. Você pode, nós estamos na rede social, tanto no Instagram como também no YouTube. Basta apenas você pesquisar lá na lupa Palavra Urgente, daí então começa a seguir ou então se inscreve e será sempre notificada a cada novidade no nosso canal. É benção. Aproveita, passa lá agora, já deixa um coração, já deixa um Deus abençoe, um carinho, um afago sempre faz bem, né? Um cheiro, coisa boa. E Deus vai abençoar muito a sua vida. É com alegria em Cristo Jesus que vamos acompanhar aqui o relato de fé da Marli Pereira, que passou por situações, por dificuldades, e muitas são as pessoas que têm enfrentado um problema muito grande na vida, que é a questão da subsistência, passando por miséria, por dificuldade, desemprego, falência, mas em Deus ela fez o quê? Ela deu a volta da vitória. Conosco na tela. Eu sempre trabalhei de auxiliar de cozinha, então era um trabalho assim bem forçado, bem sofrido. Era com esse salário assim de auxiliar de cozinha que eu sustentava a minha família. Minha vida era de R$260 por mês. A gente passou por muita dificuldade de não ter o que comer. Morava de aluguel e muitas vezes era despejada, né? Porque daí não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era muito humilhante, nossa, muito sofrido. E a gente também tinha que cozinhar lá fora, fazia fogão de tijolo para cozinhar feijão, não tinha dinheiro para comprar o gás. Era tudo feito no braço ali, lavar roupa na mão, era tudo, não tinha armário, não tinha nada. Em 1997, Marli conhece a Jesus em outra denominação. 2 anos depois, ela se torna membro da Igreja da Graça. Onde eu fui tendo entendimento da palavra e fui praticando o que Deus falava através do pastor, do missionário. E tem uma passagem na Bíblia lá que Deus me deu, que se você ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos dele, as bênçãos virão e nos alcançarão. Foi onde eu comecei a praticar. Eu vou vencer, e foi onde eu consegui alcançar, né, as graças de Deus, as bênçãos de Deus. Observou o início da história, né, da nossa amiga Marli Pereira, né, que passando por dificuldade, enfrentando miséria, tentando amenizar, mas realmente não tem como amenizar a situação dificílima que ela e família, né, viveram por um período. E graças ao bom Deus foi por um período, porque conheceram o Deus vivo. Falando em família, quarta-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus, é sempre um dia voltado para a oração para a família. Sempre um ato de fé para abençoar o lar. E algo que eu venho comentando na igreja é o seguinte: muitas são as pessoas que falam assim, Deus salva o meu filho, Deus salva o meu marido. A pessoa ela pede para Deus mudar a vida de um familiar. Porém, não é assim que acontece, não é assim. Às vezes, a pessoa está construindo uma oração totalmente fora do padrão bíblico. Porque o padrão bíblico é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação para minha família vem como consequência da minha entrega. Eu não posso querer caminhar longe de Deus e pedir para Deus mudar a família. Eu preciso caminhar em Deus
e Deus vai mudar a minha casa. É isso que eu quero que a senhora e o senhor entenda e com certeza coisas maravilhosas virão sobre a sua vida. Pastor, eu quero uma bênção para minha casa, sim. O senhor falando de família aí, onde tem uma igreja aqui pertinho da minha casa? Você pode pesquisar lá no site On Grace, você coloca o endereço lá da sua casa, da sua residência, e o site vai lhe fornecer, então, o endereço da igreja aí pertinho do seu lar. Compareça, vai ser uma bênção poder receber a senhora, poder receber o Senhor com grande alegria. Vamos, então, à matéria que fala melhor com respeito à realidade de muitas famílias no dia de hoje. Conosco na tela. De acordo com o levantamento do SPC Brasil, 47% dos adolescentes não controlam suas finanças pessoais. Em entrevista, a atriz Hilary Swank revelou que chegou a morar dentro de um carro por conta das dificuldades financeiras. Segundo pesquisa da Fintech 11, que ouviu 8.701 pessoas, 61% dos entrevistados disseram não ter dinheiro para emergências. Esse mal pode gerar sequelas como ansiedade, depressão, baixa autoestima e brigas familiares. É complicado, né? Porque costumam dizer, né? Costumam falar o seguinte, que quando a dívida, o problema financeiro entra pela porta, o amor, o respeito, o carinho sai pela janela. É uma triste realidade. Muitas das vezes, inúmeros casos, onde os pais, né, vão corrigir o filho e ao corrigir lá os filhos, corrigem com uma certa violência, um excesso. Mas não é por conta do que o filho fez, a filha fez, mas é por conta da pressão financeira de um problema e usa aquele momento da correção para extravasar. E às vezes chega até a quebrar um braço, ferir de uma maneira traumática a criança. Não vá por esse caminho. Para, respira, busque em Deus e Deus vai abençoar a sua casa. É momento de você ter paz, tranquilidade. Sabe que uma pessoa preocupada, desesperada, ela só vai cometendo erros. E é como diz a Bíblia, um abismo vai chamando um outro abismo. Daqui a pouquinho vamos compartilhar uma boa mensagem, mas vamos agora ao especialista. Vai falar, são sempre doutores, né? E doutoras, lembrar de todos aqui, que tem com o coração, com alegria, separa um tempo na agenda para receber a nossa equipe com amor, com carinho. A equipe vai até os especialistas, tudo para poder enriquecer a programação e garantir um conhecimento maior para todos nós. Conosco na tela. Toda dificuldade financeira esconde uma dívida emocional. Eu diria que a dificuldade financeira, o primeiro sintoma dela é uma falta de organização emocional. E isso você aprende na sua família. Na sua família você modela comportamento financeiro, religião, comportamento alimentar, relação com o próprio corpo e relação com as finanças. Então, as finanças, vivemos numa cultura onde não se fala sobre dinheiro, é um tabu. Então, eu acredito que falar sobre isso, desenvolver educação financeira e emocional é uma ferramenta poderosa. O primeiro sinal que se tem de um colapso financeiro é uma pessoa que não consegue escrever aquilo que gastou. Ela não tem esse nível de percepção. Ela simplesmente pega o cartão e vai gastando. E nisso ela se perde. E quando ela vê, ela tem uma bola de neve, aí o que acontece? A bola de neve também é emocional, ela progride com isso. Para quê? Porque não consegue pagar, aí ela começa a entrar na bola chamada juros. E aí, quando vê, se torna um gigante. A gravidade do problema financeiro pode levar a um processo depressivo, ideação suicida e, necessariamente, a própria consumação de não existir mais. E esse suicídio, primeiro, é um suicídio emocional. A pessoa se isola, né? Eu tenho problema, ninguém pode saber, esconde e quando vê a panela de pressão, quando explode, arrebenta tudo. Então, eu diria que esse é o grande sinal vermelho quando você vê uma pessoa que tinha um comportamento X mudar totalmente. Se você for observar, tem alguma coisa ali que pode estar sinalizando. Perfeita explicação, perfeita orientação. Quantas são as pessoas, né, que, como colocou, né, bem aí, é a questão de organizar, escrever, ela não tem um controle. Muitas das vezes ela pega um cartão de crédito e sai como um espadachim por aí.
e depois fala, ah, meu Deus, por que isso? Por que dessa situação? Por que dessa dificuldade? Me faz lembrar a situação de uma senhora, uma irmã da igreja, que o filho dela entrava no quarto, ligava ar-condicionado, TV, luz acesa, ia para a sala, deixava o quarto tudo ligado, tudo aceso. Aí daqui a pouco ia para a cozinha e ela tinha que vir atrás ligando tudo, né, para economizar. E chegou um período que ele falou assim, mãe, eu quero um tênis de tantas molas, né? É aquele costume da juventude, né? Tênis de tantas molas, é a moda, né? E o jovem foi pedir o tênis de tantas molas. Parece que até canguru vai sair por aí quicando, né? Desse jeito. E o que fez então a mãe? Falou assim, ó, meu filho, presta bem atenção. Eu teria para comprar o tênis, porém não tenho, porque você desperdiça muita energia. É luz aqui, luz acolá, e esse tanto a mais que eu pago poderia ser a parcela do tênis do seu sonho. Já ensinando o valor das coisas, a organizar a vida, né? E é isso que precisamos. Vamos ao relato de fé? Conosco, na tela. Comprei o terreno aqui, graças a Deus tinha comprado só uma parte, e daí mais na frente Deus honrou, que daí eu comprei essa parte aqui que tá a casa. Terminou as parcelas, a gente ganhou as madeira já usada, de casa já desmontada, e daí foi feita a casa. Aí o piso ficou no piso bruto, o piso tava quebrado, e daí conforme ia caindo as madeiras, a gente ia pregando. Chegou nessa fase de ter que colocar uma lona assim na parede, assim do banheiro, pra gente poder tomar banho por causa dos buracos na parede. Passava aqui, né, via a casa dela caindo, ficava com dó dela, com dó das crianças, as crianças tudo pequena, né? Mas ela sempre foi uma mulher batalhadeira. Em 2016, Marli começa a fazer uma casa totalmente nova de alvenaria pela fé adquirida através da palavra de Deus. E daí o material a gente foi comprando também, assim, aos poucos, né? Com aquele salário de R$260, o meu dinheiro começou a dar para arcar com todas as necessidades que a gente tinha. E os meus filhos também foram crescendo, né? E Deus foi abençoando. Deus usou pessoas, né, de Deus para ajudar na construção da casa. E ganhei mão de obra. Aí eles fizeram um mutirão durante um mês. E daí conseguiram construir a casa. E ganhei material também, porta, janela, assim, coisa que às vezes estava, assim, alguma coisa que estava faltando. Percebeu? Um recorde, né? Podemos assim dizer. Em pouquíssimo tempo, Deus inclinou corações para abençoar a vida da nossa amiga Marli Pereira. Porém, a senhora, o senhor, nós precisamos entender algo. Observou que ela disse que começou a honrar a Deus. Algo que é, muitas das vezes, muito questionado, né, pelas pessoas que não entenderam ainda a Bíblia com respeito a dízimos e ofertas, né, patrocínio. Pastor, por que é importante primeiro se tornar um dizimista, um ofertante, para ter um resultado financeiro? Eu ontem mesmo explicava na igreja, falava com os irmãos lá na igreja. A pessoa ela não fica boa de uma enfermidade para tomar o remédio depois. Primeiro ela toma o remédio para ficar boa da enfermidade. Então, o primeiro passo é honrar a Deus, é reconhecer o Senhor e depois então a coisa vai fluir. Ou você toma o remédio depois que fica bom, que a dor foi embora, o problema foi embora. Eu não faço assim. E a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho condição, a minha vida é muito apertada, muita dificuldade. Toma o remédio. Pratica o que diz a Bíblia, que a coisa vai mudar, a coisa vai ficar boa. E quando a pessoa aprende, a vida muda. E falando em aprender, a palavra de Deus ela tem uma direção para a nossa vida, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Primeira coisa, desacelera. A segunda coisa, entenda que a vida ela é progressiva. A coisa vai fluindo, vai acontecendo e tudo vai mudar. Pastor, eu quero que a coisa venha mudar. Pastor, eu quero que a coisa seja transformada. Então, abre o coração e toma posse. Nós vamos agora ao relato de fé e vamos voltar com a oração com o copo com água, né? Daqui a pouquinho. Então, conosco, o relato de fé na tela. Deus foi operando, Deus foi abençoando e hoje a gente tem um lugar assim onde a gente pode chamar de lar. E sem ele eu acho que a gente não
dizer que hoje a gente não estaria vivo para contar essa história. Hoje a minha casa é tudo, né, com um piso bonito. Hoje a gente tem tudo organizado, as camas, tem guarda-roupa, tem máquina de lavar, tem forro, tem banheiro. Em agosto de 2021, Marli tem outra conquista, dessa vez na vida profissional. Deus tocou no meu coração para sair da empresa que eu trabalhava. Foi feito um acerto, foi onde eu investi. Abri o Face lá e daí apareceu, vendendo o estoque de uma lanchonete, né? Aí eu falei, então vai ser agora. E o dinheiro deu para comprar os aparelhos que eu precisava. Tudo na direção de Deus. Hoje eu tenho a minha lanchonete, não falta gás, tem gás sobrando, graças a Deus. No meu trabalho ali eu ajudo muita gente que às vezes passa necessidade, né? E hoje eu posso ajudar. Então hoje eu dou graças a Deus de poder colocar o pão, a comida, ajudar a minha mãe a conquistar devagarinho tudo que a gente vem conquistando. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso, porque é Ele que está trabalhando na minha vida. Que bacana, já estou com um copo com água aqui e vamos realizar uma prece, uma oração em seu favor, apresentar a Deus essa situação. Viu que legal? Como vale a pena a pessoa dar uma oportunidade ao poder de Deus de agir. Medita com calma, organiza direitinho e coisas maravilhosas virão sobre a sua vida. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha abençoar esse copo com água de maneira que quando esta pessoa beber da água, ela vai estar bebendo do teu poder. Poder que vai restaurar o corpo, as emoções, poder que vai restaurar a mente, o poder que vai restaurar, meu Deus, o espírito desta pessoa, promovendo um renovo, promovendo paz. A água é o símbolo da tua palavra. Então, quando esta pessoa beber da água, poder do Senhor em ação. E você crê, diga, eu creio, beba da água em nome de Jesus. Graças ao bom Deus, deixa eu colocar o copo com água aqui. Eu creio que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu gostaria de poder conhecer a Senhora, o Senhor. Você pode, o endereço da nossa igreja, com grande alegria, poder conversar com a Senhora, conversar com o Senhor. Você que precisa de uma ajuda, pode entrar em contato conosco lá pela rede social e certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. Pastor, eu creio. Então, fica um beijo no coração, um forte abraço de todos. Vamos a uma bela faixa musical. Quando penso que a minha fé está fraca, tu me dizes ao contrário que estou forte. E não há nada que eu não possa conseguir se eu descansar em ti e confiar em ti. Para Deus não existem portas fechadas. Se uma porta se fechar, outra Ele abre. Faz caminho no deserto e também sobre o mar. Meu milagre acontece se Ele ordenar, pois tudo posso em Ti. Eis a minha esperança, eu confio em Ti, pois certos são os Teus caminhos. Eu não temerei, pois tenho um Deus que me ama, Ele cuida de mim. Se o vento soprar, Ele faz parar o vento. Se o mar se agitar, Ele faz o mar se acalmar. Deus é minha força, nele eu deposito a minha fé todos os dias. Para Deus existem portas fechadas. Se uma porta se fechar,